Ô, Léo, me tira uma dúvida. Segundo as RFC e o NIC-BR, a gente tem que entregar quando? Barra quanto ao cliente final? Então, não tem RFC de norma para isso. Tem RFC de recomendação. Mas o IANA deixou livre para que as operadoras decidissem. Tecnicamente, Alex, você tem que entregar para o usuário final um barra 64. 64 é o mínimo, porque aí ele pode instalar na LAN e usar. Para você ter ideia, a Vivo faz isso. Se você tem uma internet Vivo com IPv6, a Vivo entrega somente 1/64. Aí no seu roteador qualquer, seja MikroTik ou não, você tem 1/64. É pouco? Não é pouco. Em termos de endereçamento IP, é infinito. Não estamos falando de IP. Mas é pouco em relação à rede. Você só tem uma rede. 164 cabe em uma rede local apenas. Se você quiser segmentar em mais de uma rede, para ter um controle, para fazer uso de VLAN, por exemplo, você não pode. Com barra 64 você não pode fazer VLAN, porque é uma rede apenas. Então, as recomendações elas foram mudando com o passar do tempo. Por mais que você fosse entregar um barra 64 para alguém, sempre foi recomendado reservar na sua documentação um barra 60. Porque se o cara quiser um outro 64, você tem aí 4 bits disponíveis só para aquele cara. Percebe? Então, em vez de você fazer a conta de 64 em 64, meu amigo, você tem que reservar. Por que a gente agora está falando de barra 48? Esse é o pensamento máximo na reserva. Você pode até entregar menos, mas dentro de 1/48 não considere mais de um assinante. Essa é a recomendação atual. Por mais que a Vivo esteja entregando somente 64, é capaz de ela lá estar reservando o 48. E outra, por que 64 é o número mágico? Porque o Slack, aquele protocolo, aquele recurso de autoconfiguração, ele só funciona no barra 64. Somente. 64 bits é usado para identificar a interface. É o identificador de interface. E esse número, esse código que complementa o endereçamento V6, ele considera o seguinte: olha, se eu vou gerar um endereço IP, você concorda que tem muito endereço IP, né? Muito mesmo no barra 64. Eu preciso garantir que esse endereçamento vai ser único. Por mais que seja muito difícil houver um conflito de IP, o endereçamento barra 64, se ele se atrelar a identificar a interface, ele consegue quase extinguir o conflito de IP. Como é que ele faz essa amarração à interface? Através do MAC address. Então, esses últimos 64 bits, eles são utilizados para gerar um IP temporário baseado no MAC address. Por isso que é comum você às vezes ver numa única interface de um dispositivo vários endereços IPv6, vários. Aí tem lá um que é stale, aí tem um temporário, todos dinâmicos. Qual é a vantagem disso? Garantir a unicidade, evitar conflito de IP e também evitar exposição. Até a questão da segurança está envolvida, porque a depender do sistema operacional, a gente pode gerar um IPv6, um endereço IPv6 para cada conexão SSL. Imagine isso. Você vai acessar um banco com IPv6, você vai acessar outro banco com outro endereço IPv6. Então, você fica muito pouco exposto na internet. Para o cara pegar aquele IP e te descobrir de novo, é muito difícil, porque o seu endereço IP, sem você saber, ele está mudando muito rápido.
Se eu não me engano, o Windows ele muda, no máximo a cada 24 horas ele muda o seu endereço IP. Agora, isso depende também se você está entregando via Slack ou via DHCP. Se for DHCP stateful, o que acontece? Ele vai renovar aquele endereçamento. Vamos falar a parte prática agora.